eu notei que no século XIX, quem transmitia a música popular eram os pianos. Então, só existia música popular em nível moderno, de ter um autor conhecido, de tal, quem conseguia produzir música. Naturalmente não era ele que escrevia, mas ele ia uma pessoa que anotava a música, que anotava para piano. Aí, feita a anotação para piano, ele só tinha que ir numa empresa que fabricava partituras, né? As casas, né? As casas que eram conhecidas desde o século XIX, que aliás há um trabalho excelente, um levantamento sobre as casas editoras de música, que é da dona Mercedes Reis Pequeno, que foi da Biblioteca Nacional. Da Biblioteca Nacional, magnífico, que está naqueles volumes da bibliografia da música brasileira, daquele vigarista lá. A obra é boa, mas o cara que promoveu a obra é péssimo. E então, aí eu corri atrás de partitura. E aí eu vi uma coisa até interessante. Eu comecei a comprar partitura doidado. Ia lá como eu era rápido de livraria, eu já ia tanto às livrarias de sebos, que eu fiquei conhecido. Até virei piada, porque um dia fecharam a livraria São José, quando ainda era na rua São José, e não sabiam que eu estava no andar de cima. Foi todo mundo embora e eu fiquei fechado na livraria. Eu tive que pular de um andar alto em cima de uma carroceria de um caminhão que estava parado na porta. Aí depois aí foram ligar para o Hernani, coitado, que já tinha chegado em casa, teve que voltar para abrir a livraria, para ir fechar a janela, se não chovia, ia chover para dentro e tal. Eu era rato de livraria e fiquei preso. Rato mesmo, né? Rato mesmo, cheguei a ficar preso como um rato numa livraria. Graças a eu ter essa fama de rato de livraria, eu chegava, por exemplo, na livraria São José, o cara disse assim: Tiorão, ó, vai lá em cima que chegou um negócio aí. Uma vez, eu chego na livraria São José e o cara diz isso. Tinha uma portinha lateral que dava para a rua. E essa escada levava para a sobreloja. A entrada não era por dentro da loja, era por fora, era pela rua. Eu subo lá e estava aquele monte de partituras assim no chão. Tinha sido de um cara argentino que morou no Rio de Janeiro, e ele era maestro de pequena orquestra, tinha sido maestro de pequena orquestra no tempo do cinema mudo. Cinema mudo, você entrava para ver o filme mudo, mas você chegava antes e tinha uma sala de espera. Então, para não ficar monótono, de você ficar sentado esperando para depois ver um filme mudo, os caras botavam uma pequena orquestra na sala de espera do cinema, para ficar animando enquanto não chegava a hora da sessão e tal. Então, esses músicos de sala de espera de cinema tinham um repertório da cabeça deles, eles é que escolhiam a música. Mas como eles pressupunham que quem ia a cinema não era um cara do povão. Em primeiro lugar, que para entrar em cinema o homem precisava estar de gravata. Você vê só o que é a sociedade de classe. Você podia ter dinheiro para pagar a entrada, mas se você tivesse sem gravata não podia, porque se convencionava que não era de bom tom, não era de coisa. Como hoje, mulher vestida de determinado jeito não pode entrar na Câmara dos Deputados, nem em âmbito da justiça, não pode administrar, essas coisas assim. Então, o repertório desses músicos de sala de espera era um repertório muito particular, era da cabeça. Quem escolhia as músicas era o chefe daquela pequena orquestra. Então você vai em cima de que queria divertir o público enquanto ele esperava a sessão de cinema. Então este tipo de escolha é muito importante para quem escreve sobre a evolução da música popular, porque não era, por exemplo, não tinha muito samba já da época, não, porque o que é que você esperava?
que tivesse uma valsa, um charleston, uma música americana da época, que era o que estava vigorando como coisa boa para uma classe média ascendente. Aí o que é que eu fiz? Eu comprei tudo, aquele monte e tal. Está no acervo de Tiorão. Então, aí vamos ver a importância disso culturalmente. O Brasil produz cinema. Um dia, um cara resolve fazer um filme passado no Rio de Janeiro da década de 20. E vai ter uma cena que ele bolou no filme em que o mocinho vai encontrar a moça na sala de espera de um cinema da época. E ele vai ter que representar um cinema com música de sala de espera. Eu pergunto para você, como é que era a música dessa época? Como é que ele vai botar no filme, com caráter de época, a música que se tocava nas salas de espera da década de 20? Só se ele tiver partitura de orquestra de uma sala de cinema da década de 20. Quem é que tem? O acervo de Tiorão. Eu abri o meu leque e comecei a pegar coisas em todas as áreas. Jornal de modinha. Oh, meu Deus! Quando começa o rádio, começa a haver interesse pela letra do que você ouvia no rádio. Não é? Então, vão surgir publicações que publicam as letras. Então, você ia no jornaleiro, aí volta aquele negócio. Tinha pouca banca de jornal. Todas as bancas de jornais eram de italianos. Os italianos tinham uma espécie de monopólio de ter banca de jornal. E a produção não é como hoje. Hoje você chega numa banca de jornal ali aqui ou em São Paulo, no centro da cidade, você fica louco, tem 300 publicações. Tem negócio de saúde, halterofilismo, tal. Tem revista de tudo. Naquele tempo não tinha. As revistas semanais eram ou o Cruzeiro, ou antes eram a revista da semana, tal. Então, esta fome de saber, cria-se o jornal de modinhas. Era um pequeno jornal, feito por um picareta qualquer que abriu uma gráfica e fazia. E para não ficar monótono, ele só publicar letras de coisa, como o jornal de modinha saía na segunda ou terça-feira, ele dava o resultado do jogo de domingo. Madureira, tanto, América, tanto. E vinha na capa, tinha manchete, os jornais de modinha. Estão aí, no acervo Tiorão, pode ir lá olhar. O charme do jornal de modinha, além de ele tinha sido feito para publicar letras, mas ele tinha manchete, era o jogo de domingo. O cara já saía na segunda ou na terça dando os resultados dos jogos de domingo no jornal de modinha. Olha que maravilha! Bom, como é que era vendido esse jornal de modinha? O jornal de modinha, temos aqui um exemplo. Esse aqui é de 1929. Sucessos do carnaval além dos italianos terem o monopólio das bancas de jornal, eles começam a ter um monopólio dos caras que produziam jornal de modinha. Olha o nome deste cara, Angelo Delatre. O nome está dizendo, era um italiano. Bom, então, ele publicava Sucessos de 1929. Esse não tem nada ainda não tem nada de esporte. Eram só as letras. Então você aqui você tinha Seu Voronov, do Lamartine, está aqui a letra. O Bolina, do Francisco de Freitas. Ramona, era uma cantada pelo Vicente Celestino, foi tirada de um filme italiano e diziam que essa música dava azar, porque em lugares em que ela foi tocada, a casa pegou fogo, tal, Ramona, né? Então você vê que Ramona, olha, samba da meia-noite e tal. Então, Dorinha, meu amor, aí dava para o Carnaval de 29, música e letra de José F. de Freitas, que é José Francisco de Freitas,
edição da Casa Carlos Verso, Rua Carioca 47, Distrito Federal, para J. Modinha, para Jornal de Modinhas. Bom, então isso permitia, como não tinha muita banca de jornal, essas modinhas eram vendidas de porta em porta por vendedores de jornal de modinha. Que tem um personagem aí, por exemplo, como eu lia muita literatura brasileira, eu sabia que havia um livro, o Marcos Rebelo tem um romance em que o personagem é vendedor de modinha. Depois, o homem do Meu Pé de Laranja Lima, o Zé Mauro. Zé Mauro de Vasconcelos, também tem um personagem. Você sabe que o Zé Mauro de Vasconcelos também vendeu modinha, aí, em Bangu. Ele era tão fã de um vendedor de modinha que ele se encarnou com ele era garoto, e ele ajudava a vender modinha. Então, esse vendedor de modinha foi uma figura importantíssima, porque ele ia para os bairros, ele pegava assim, a modinha aqui, tinha um monte de modinha aqui, uma pendurada no dedo aqui para amostra, um monte aqui, e ele, na verdade, eu até mostrei isso num livro, procurei interpretar, na verdade o cara deveria querer ser cantor de rádio. Então quando ele ia vender modinha, ele se anunciava cantando a modinha, ele não dizia lá, jornal de modinha, não, ele cantava, e as pessoas, geralmente empregada doméstica, que comprava muito jornal de modinha nos bairros. Então ele cantava na ponta da rua, daqui um pouco uma chegava no portão, ele já ia lá e tal, ele vendia a modinha. Muito bem. Sempre uma folha só? Hein? Sempre uma folha só? Não, uma pendurada. Não, mas embora ele tivesse... Cada edição era uma folha só. Às vezes ele podia ter de 2 semanas e tal, mas o fato era assim. Nesse romance do Marcos Rebelo, eu percebi que o fascínio do cantor de jornal, vendedor de jornal de modinha, ele queria no fundo ser cantor de rádio. Por quê? O personagem do Marcos Rebelo chega na esquina e, para anunciar que ele ia começar a vender cantando, esse vou irradiar. Irradiar era um termo do rádio da época, é um termo do rádio. Irradiar é emitir os sons pelo rádio, não é? Então, vou irradiar. Quer dizer, na verdade ele se sentia um cantor de rádio. Aí ele começava a cantar a música que estava lá, as letras estavam na modinha.